Olá, pessoal! Fernanda Nogueira, professora do Povo, e o tema hoje é álcool e medicações. Vou trazer para vocês grupos de medicações e as interações que essas medicações têm com a bebida alcoólica. Se caso você tomou a medicação, faz uso de alguma medicação e tem alguma dúvida sobre a interação dela com a bebida alcoólica, com outra medicação ou com drogas, procure o seu médico e se informe melhor. Sempre é importante ler a bula de todas essas medicações, porque mesmo elas estando classificadas em algum grupo, muitas têm recomendações específicas, têm questões específicas. Lembrando que esse é um vídeo de caráter informal e o conteúdo formalizado está na plataforma Moodle. Isso aqui é um canal só entre eu e vocês para gente se interagir melhor, ok? Então vamos lá para o vídeo. Então, gente, vamos lá para a apresentação sobre álcool e medicações. Vamos lá. Eu vou ficar aqui no cantinho da tela, tá? Falando com vocês. Para começar, o que é a bebida alcoólica? São bebidas que contêm etanol na composição, produzidas pela fermentação de açúcar contido em frutas, grãos, caule. É uma droga lícita, facilmente encontrada em mercado, botequinho e também de baixo custo, tornando bem acessível, né? Embora ao primeiro momento ela parece tirar assim a nossa inibição, deixando a gente mais descontraído, ela é uma droga psicoativa do tipo depressora do sistema nervoso central. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas vai levar à embriaguez, que é o chamado grau, né, gente? E a ressaca. A ressaca é proveniente da desidratação que o álcool causa no corpo, facilmente resolvida se a bebida alcoólica é ingerida junto com água, o que ninguém faz, podendo levar ainda o indivíduo a desenvolver várias doenças, como o alcoolismo crônico, que vai ser tratado ainda no curso, vocês vão ver sobre isso, cirrose hepática e mais 10 tipos distintos de câncer. Bem, agora bebida alcoólica e antibiótico, se pode ou não pode misturar, é uma dúvida muito comum. Então, gente, depende. Se você vai beber com moderação, vai beber pouco, uma taça de vinho no seu jantar, um copinho de cerveja, tem estudos que dizem que isso não vai causar grandes prejuízos ali na interação com o seu antibiótico. Mas quem bebe pouco, né, gente? Então, quantidades elevadas de álcool pode prejudicar primeiramente a ação do sistema imunológico, dificultando ali a cura da doença. Há recomendações que essa quantidade maior de álcool só deve ser ingerida 72 horas depois da última dose do antibiótico. É importante você ver qual tipo de antibiótico que você está tomando, porque cada tipo de antibiótico pode ter uma alteração diferente quando misturado com bebida alcoólica. Então, é sempre importante você se informar, ler a bula, perguntar para o seu médico. Bem, alguns tipos de antibiótico pode levar ao efeito antabuse. Antabuse, gente, que também pode ser chamado de efeito disulfiram, é o nome de uma medicação, tá? Que é utilizada para tratar alcoolismo crônico. O que ela faz? Ela vai impedir o fígado de metabolizar o álcool, então aumenta muito a toxicidade que o álcool causa no organismo. Então o indivíduo logo entra num estado de extremo desconforto, dizendo que esse estado vai fazer o indivíduo parar de beber. Quando vocês forem estudar alcoolismo, vocês vão ver que não é só isso, que a questão do alcoolismo crônico é uma questão multifatorial e nem só essa medicação vai resolver esse problema, né? Tem que olhar caso por caso. Mas, enfim, esse efeito antabuse, ele pode ser causado por algumas medicações antibióticas com interação com o álcool, tá? Causando efeitos extremamente desconfortáveis. Já outros antibióticos, tá, gente? Não devem ser tomados com álcool por perigo de inibir o efeito e potencializar a toxicidade hepática. Bem, gente, como eu falei para vocês, o álcool ele é metabolizado no fígado. Então, qualquer outra droga que também fizesse metabolismo hepático, que também carregar esse metabolismo hepático, as duas juntas vão causar esse efeito de toxicidade, ok? Então, vai depender do quanto essa droga demanda do fígado para causar esse efeito de toxicidade hepática.
Em relação à inibição do efeito, gente, o álcool ele tem uma ação diurética, ou seja, ele faz você ir mais vezes no banheiro, fazer xixi. Por quê? Porque o álcool inibe o hormônio antidiurético. Quando ele faz isso, muita parte das drogas que eram para ter sido absorvidas ali já são excretadas logo na urina, tá? Diminuindo então a quantidade de droga disponível no corpo, causando até inibição do efeito, porque você pode não alcançar ali a dose terapêutica, ok? Tem pessoas que têm a brilhante ideia de tomar um analgésico enquanto está fazendo uso de álcool para amenizar uma dor de cabeça, pois não adianta, porque o efeito desse medicamento fica menor na presença do álcool devido à velocidade de eliminação do medicamento no sangue. Então, a pessoa vai continuar bêbada e com dor de cabeça. Além disso, a dipirona pode fazer com que o efeito do álcool seja potencializado. A aspirina também, tá, gente? Eu vou falar da aspirina mais na frente também. Ela aparece em outra classe de medicação. No caso do paracetamol, o álcool aumenta o risco de hepatite medicamentosa, problemas no fígado. Aí vem uma série de sintomaiada aí, gente, pelo amor de Deus, olha que coisa horrível. Nódulo, inchaço, cansaço, fraqueza, hemorragia, erupção cutânea, comichão, perda de apetite. Mas o importante é você ver isso aqui, ó, o amarelamento da pele, do branco do olho, dos olhos. Esse amarelamento aqui, gente, é um sintoma característico de intoxicação hepática. Qualquer problema no fígado vai causar esse amarelamento aqui, que vocês vão ver lá mais na frente, em saúde do adulto idoso e tal. Quando vocês verem as doenças hepáticas, essa condição aqui é muito comum em doenças relacionadas ao fígado ou intoxicação pelo fígado, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui, gente, nos anti-inflamatórios, bem parecido com analgésicos, eles aumentam também a eliminação do medicamento pelo corpo, diminuindo o efeito. Mas é importante ressaltar aqui o ibuprofeno, que é muito utilizado no caso de cólica menstrual, um remédio bem comum. Ele aumenta a possibilidade de sangramento no estômago e intestino. Esses sangramentos aqui no trato digestivo alto pode ocasionar fezes negras com sangue ou com tosse com sangue ou vômito. Bem comum, tá? Agora sim, lembra que eu falei para vocês que o álcool é um depressor do sistema nervoso central? Agora vamos ver aqui com os ansiolíticos. Aqui tá de uma forma bem genérica, tá, gente? O importante quando você for fazer o uso de um psicotrópico é ler a bula, saber do que se trata, porque, né, cada um tem sua especificidade. Aqui eu tô falando exatamente que mais os benzodiazepínicos, que vai aumentar o efeito sedativo, podendo acarretar um risco de coma e insuficiência respiratória. Esses remédios, eles causam mesmo uma debilidade ali no processo respiratório, naquelas trocas ali gasosas. O álcool também. Vocês já viram que povo que bebe, né, ronca, fica assim, ó, ofegante. Então, não é uma combinação legal aí. Nenhuma, né, gente? No caso ali do Zolpidem, atenção aqui, o Zolpidem, gente, ele tá aqui no ansiolítico, mas ele é um indutor do sono. Pode aumentar os efeitos colaterais como tontura, sonolência, confusão, dificuldade de concentração, problemas de raciocínio, julgamento e coordenação motora. Então, é isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Muita gente usa essas medicações aqui, ó, no álcool da pessoa para dar golpe, tá? Muito comum. Agora, uma dúvida bem recorrente, né, das pessoas é sobre o anticoncepcional com álcool. Gente, na literatura médica, eu não vi nada relacionado direto com o uso de álcool e a eficácia do contraceptivo oral. Porém, ele tem uma apresentação farmacêutica que precisa ser dissolvida ali pelo corpo, absorvida de uma forma, e o álcool, ele pode acelerar ali esse processo. Então, consumir bebidas alcoólicas numa grande quantidade, em um prazo menor do que 2 horas, pode causar uma reação química ali nesse processo de dissolução do medicamento no organismo, podendo interferir na medicação. Porém, estudos mais recentes falam da questão do uso exagerado do álcool e também mais corriqueiro, né? Você usa álcool várias vezes,
acaba esquecendo de tomar a pílula, e então esse esquecimento, né, essa vulnerabilidade do comportamento da pessoa que faz uso de álcool, que pode levar essa pessoa para um comportamento de risco, né, sexual. Então, enfim, tem mais estudos relacionados à questão comportamental do álcool com o uso da pílula. Para a gente um pouco mais geral, né, anticonvulsivante, lembrando que quem tem episódios de epilepsia, só o fato de usar o anticonvulsivante não vai evitar que essa pessoa possa ter uma crise epilética. Só que com o uso do álcool, vai diminuir o efeito dessa medicação e aumentar o potencial dessa pessoa ter uma crise epilética. Então, é isso. Inibidor do apetite. Eu pus aqui porque, no caso aqui, eu estou falando de alfepramona, fenproporex, medicamentos que as pessoas nem receitam mais. Nesse caso, pode causar tontura, vertigem, fraqueza, desmaio, confusão mental, entre outros sintomas, porque ela é um estimulante do sistema nervoso central. Lembra que eu falei que o álcool é depressor? Mas, a priori, quando você começa a fazer a ingestão do álcool, ele tem aquele pico ali de excitabilidade. Junto com essa medicação aqui, gente, não vai prestar. Anestésicos, aí já tem um problema sério, né, gente? Ele vai dificultar a ação desses anestésicos, necessitando de dose maior para induzir esse paciente à situação de anestesia em atos operatórios. Ou seja, vai aumentar a quantidade de anestésico, pondo em risco a cirurgia, aumentando o risco desse paciente entrar em parada lá no meio da cirurgia, né? Potencializa os efeitos tóxicos também para o fígado, de uma maneira geral, né, gente? Isso é bem geral mesmo. Aqui mais alguns, tá, gente? No caso da insulina e hipoglicemiantes, primeiro, diabético, né, não deve fazer uso de álcool, porque ele tem uns picos de glicose muito instáveis e o álcool vai mexer ali também. Pode gerar hipoglicemia a priori, porque inibe a disponibilidade de glicose realizada pelo organismo. Então, o álcool, vocês sabem, quando a pessoa bebe demais, no outro dia ela tem aquela vontade de fazer a reposição de glicose. Então, ela come muito doce, come muita porcariada. Imagina isso num diabético, gente. Também pode causar aversão no organismo ao medicamento. Aí vem, no caso, do uso prolongado, né? Que é o uso crônico. Ele vai inibir os antidiabéticos. Mas no caso agudo, ele prolonga os efeitos hipoglicemiantes, tá, gente? Então, tem que ver se é uso agudo, crônico, de qualquer forma, diabético não deve beber. Anticoagulantes. No caso, vai aumentar o efeito anticoagulante. No caso da varfarina, pode causar hemorragia. Lembra que eu ia falar ainda do AS, que é a aspirina? A aspirina também é um anticoagulante, tá? Aumentando os riscos de sangramento. Antihipertensores, vai reduzir a eficácia, causar tontura e arritmia cardíaca. Então, é muito perigoso juntar aqui, ó, hipertensor com álcool. Antihistamínico, que são os antialérgicos, comumente conhecidos por dar sono. O álcool não é depressor? Então, ele vai aumentar esse efeito sedativo, além de causar tontura e desequilíbrio. A pessoa pode cair e morrer, né? Calma. Protetores gástricos, mais comum que a gente conhece é o omeprazol. Nesse caso, ela vai aumentar o efeito do álcool, porque ela vai revestir o estômago da pessoa. E os efeitos colaterais do medicamento também. Depois vocês dão uma pesquisada nesses efeitos colaterais, vocês veem que beleza. Imagina ter isso aumentado. Não dá, né? Agora o bônus para vocês, que é outra pergunta que aparece muito, né? O Viagra com álcool, as medicações para disfunção erétil e álcool. Primeiro, gente, o consumo excessivo de álcool vai causar impotência sexual. Pode não, ela na maioria das vezes causa. Então, se você não quer precisar dessas medicações, pense em diminuir o consumo de álcool em primeiro lugar, em primeira instância. Bem, eles podem baixar a pressão arterial, porque o álcool ele é um vasodilatador, essas medicações também, então vai acarretar tontura, desmaios, rubor, dor de cabeça e palpitações no coração, porque o coração vai ter que trabalhar mais para encher ali os vasos de sangue por conta da
vasodilatação causada pelo álcool e pela essa medicação. Pergunta, pode morrer? Pode morrer tranquilo nessa combinação aí. Então, evitar, né, gente?